Oi, pessoal! Hoje eu gostaria de ler aí a parte final do livro do Graciliano Ramos chamado Vidas Secas, tá? Acho que são considerações escritas por um outro autor chamado Álvaro Lins. Essa parte do livro chama-se Valores e Misérias das Vidas Secas, ok? Então vamos lá. Graciliano Ramos, em termos de construção do romance e arte do estilo. Esse aqui é o título, tá? O senhor Graciliano Ramos, autor de 4 romances muito discutidos, um dos quais o principal, O que Penso, vindo logo após São Bernardo, aparece agora em segunda edição, representa um caso de estudo crítico muito difícil para seus contemporâneos. Logo, seus romances não tentam a confundir, em análises convergentes, a sua figura de escritor e a sua figura de homem. Existem homens que explicam as suas obras, como há obras que explicam os seus autores. No caso do senhor Graciliano Ramos, é a obra que explica o homem. Quero dizer, o homem interior, o homem psicológico. Estamos diante de um caso semelhante ao de Machado de Assis no passado, igual ao do senhor Otávio de Faria no presente. À maneira de Machado de Assis, o senhor Graciliano Ramos, nas aparências, nas exterioridades, nada revela que o possa distinguir de um homem comum. Tudo que ele tem de especial, de anormal, de misterioso, fica reservado para sua literatura e não para a sua vida. A obra de Machado de Assis esclareceu o mistério Machado de Assis. Os romances do senhor Graciliano Ramos esclarecerão mais tarde o mistério Graciliano Ramos. Onde se encontra, pois, a dificuldade para essa análise esclarecedora? Encontra-se na circunstância de ser o Graciliano Ramos nas ruas todos os dias. Essa proximidade determina a existência de obstáculos invencíveis. Outros obstáculos decorrem do respeito com que o crítico está sempre obrigado a tratar a figura pessoal de um autor vivo, pois somente a morte confere o direito de um julgamento definitivo, de uma interpretação minuciosa e profunda. Acho que seria uma violência projetar sobre um autor ainda vivo todos os elementos de análise que a sua obra oferece, não tanto pelo autor em si mesmo, como uma consciência literária capaz de aceitar todos os exercícios da crítica, como pelos rigores da vida ordinária. Imagine-se um ministro da aviação que suspeitasse da psicologia de Machado de Assis, todo o conhecimento que a sua obra hoje revela com uma categoria de certeza. Deixemos, pois, para os dias de amanhã o que pode emergir de mais sugestivo num estudo crítico sobre o senhor Graciliano Ramos, a interpretação da sua figura psicológica através dos seus romances. O que nos fica permitido hoje, nesse sentido, é uma análise limitada, um estudo que se detém mais sobre o romance do que sobre o romancista. A respeito do senhor Graciliano Ramos, ainda não me foi dado ler outra página mais explicativa do que o capítulo que lhe dedicou o senhor Osório Borba, em A Comédia Literária. Trata-se de um golpe de vista muito agudo que se desdobra em diversos aspectos, todos consideráveis. Nessa página encontro sugeridas as 2 linhas convergentes da personalidade do senhor Graciliano Ramos, um homem do seu meio físico e social, ao mesmo tempo que um romancista voltado para a introspecção, a análise, os motivos psicológicos. Meio físico, o que seria no romance, a paisagem exterior. Não aparece muito objetivamente no romance do senhor Graciliano Ramos. Ele exprime o ambiente com fidelidade, mas somente em função de seus personagens. A ambiência é um acidente. O personagem é que é a vida romanesca. A paisagem exterior torna-se uma projeção do homem. O romance São Bernardo desenvolve-se todo dentro de uma fazenda. Paulo Honório coloca sua ambição no domínio da terra. Contudo, a fazenda e a terra não são as realidades fundamentais de São Bernardo. A realidade fundamental do romance é a figura de Paulo Honório, com seu egoísmo, com a sua maldade, com seu ciúme, com a sua desumanidade. Em Angústia, a abstração será mais completa. Encontramos certas visões do Rio, de Maceió, de cidades do interior. Todas elas, porém, constituem menos uma literatura paisagística do que a localização explicativa do personagem Luiz da Silva. E daí a superposição de planos na obra do senhor Graciliano Ramos. O plano regional que se revela nos seus personagens marcados pelo meio físico e social, na forma dos diálogos, todos muito fiéis à língua falada, nos ambientes onde se desenvolvem as figuras e os enredos dos seus livros. O plano universal que se alarga nos dramas dos seus romances, nos sentimentos complexos dos seus personagens, na linguagem muito rigorosa e pura, pode-se dizer clássica, do romancista. 2 planos, portanto, que chegam a espantar o leitor. O prosaísmo, mais ainda, uma espécie de vulgaridade da vida ordinária dos personagens e a alucinação da sua vida psicológica. A linguagem trivial dos diálogos e a linguagem literária do autor, propriamente, figuras de aparência simples e rústica, o caso de Paulo Honório, por exemplo, agitadas por sentimentos complexos e sensações fora do comum. Em qualquer desses aspectos permanece uma preocupação dominante, a de revelar o caráter humano. Não só o romancista está dominado por esse desejo de conhecer os seus semelhantes, mas esta aspiração também dos seus personagens. Também de seus personagens. Vivem todos voltados para dentro, com olhos que se inutilizaram quase para os quadros exteriores da vida.
faz uma confissão nesse sentido o personagem principal de Angústia. Nunca presta atenção às coisas, não sei para que diabo quero olhos, trancado num quarto, sapecando as pestanas em cima de um livro, como sou vaidoso, como sou besta. Caminhei tanto e o que fiz foi mastigar papel impresso, idiota. Podia estar ali a distrair-me com a fita. Depois, fim da projeção, instruir-me vendo as caras. Sou uma besta. Quando a realidade me entra pelos olhos, o meu pequeno mundo desaba. Essa preocupação de fixar e exibir o caráter humano poderia significar que o senhor Graciliano Ramos estima os seus semelhantes e está interessado pela sua sorte. Mas não, verifique-se o contrário. O seu julgamento dos homens é o mais pessimista e frio que se possa imaginar. O seu sentimento em face deles é de ódio ou desprezo. Numa certa ocasião, o personagem de Angústia diz que tem pena de Marina, que tem pena de Dona Adélia, eu acho, que merecem compaixão todas as criaturas que são instrumentos. Contudo, embora todas as criaturas sejam instrumentos de destino ou de seus instintos, nos romances do senhor Graciliano Ramos não encontramos em parte nenhuma aquele sentimento de piedade que Luís da Silva sugere. Com uma fria impassibilidade, o romancista contempla a miséria humana de seus personagens. Não lhes concede a mínima piedade. Ao contrário, o romancista chega a estar animado de um certo prazer nessa contemplação da miséria humana. Podemos falar, sem exagero, de uma crueldade do Criador diante da sua criação. Trata-se de um caso semelhante ao de Machado de Assis, com muitas linhas de aproximação a estabelecer entre os dois. Já houve mesmo quem falasse de influência, e o senhor Graciliano Ramos se defendeu com um argumento fulminante, que nunca havia lido antes Machado de Assis. O problema dessa influência será mais tarde esclarecida pela história literária. O que interessa agora é um problema de aproximação e semelhança, que não nasce só da influência direta de um autor sobre o outro, mas de uma certa identidade de sentimentos em face da vida e da literatura. O que aproxima o senhor Graciliano Ramos de Machado de Assis é a mesma concepção da vida, o mesmo julgamento dos homens, há de uma semelhante estrutura temperamental. Todavia, o senhor Graciliano Ramos parece-me mais feroz e cruel na sua criação romanesca. O sentido de Machado de Assis, indiferença e ceticismo. O seu humor era destruidor, mas sereno. O de senhor Graciliano Ramos, ódio ou desprezo, sendo seu humor, muito raro, aliás, de um caráter sombrio e áspero. Em conjunto, a sua obra constitui uma sátira violenta e um panfleto furioso contra a humanidade. O que a torna, nesse sentido, menos ostensiva e mais arejada é a circunstância de ser o senhor Graciliano Ramos. Um verdadeiro artista, um escritor da mais alta categoria. Dos seus romances, acho São Bernardo que mais explica a ideia que o senhor Graciliano Ramos sustenta a respeito dos homens. Será impossível não estender um pouco ao romancista essa conclusão de Paulo Honório. Bichos! As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos como Padilha, bichos do mato como Casimiro Lopes e muitos bichos para o serviço do campo. Bois mansos. Os currais que escoram uns nos outros lá embaixo tinham lâmpadas elétricas, e os bezerrinhos mais taludos soletravam a cartilha e aprendiam de cor os mandamentos da lei de Deus. E não é que Paulo Honório esteja muito acima dos outros seres que julga tão friamente. A princípio, uma desmedida ambição deu-lhe essa miragem de superioridade. Depois, a sua impressão desaba no momento mesmo em que alcança os seus fins. Desaba sob o peso do egoísmo e do ciúme que devoram Paulo Honório. Julga-se ele próprio, então, nessas palavras. O que estou é velho, 50 anos perdidos, 50 anos gastos sem objetivo, a maltratar-me e a maltratar os outros. Em Angústia, Luís da Silva representa uma figura de fracassado. Não existe uma ambição frenética para determiná-lo, como a de Paulo Honório. O seu egoísmo não é o de conquistador, mas o do vencido. Num certo sentido, representa o outro lado de Paulo Honório. Luís da Silva não tem a ambição, não tem a vontade, não tem nenhum sentimento forte. Paulo Honório é a vida instintiva que se afirma. Luís da Silva é a vida instintiva que se dissolve. Conquanto opostos, eles se encontram na sequência final dessas vidas instintivas e materialistas. Encontram-se na conclusão de que a vida não tem sentido nem finalidade. Estamos ante a filosofia do nada, a da absoluta negação e destruição, que o senhor Graciliano Ramos cultiva para os seus personagens. A ascensão de Paulo Honório ou a decadência de Luís da Silva representam caminhos diferentes para o mesmo niilismo. Os demais personagens não se afastam desse fim melancólico. Todos se acham dentro da vida, como que perdidos e abandonados sem nada saber da sua origem nem do seu destino. Os seus atos se originam e se justificam por si mesmos, fora de qualquer preocupação moral e transcendente. Um mundo romanesco do senhor Graciliano Ramos, que nunca se afasta da dimensão naturalística. Representa ele o estranho fenômeno de um romancista introspectivo, interiorista, analítico, sem que leve em conta no homem outra condição que não seja materialística.
Um romancista da alma humana tendo uma concepção materialista dos homens e da vida. E o materialismo dos personagens é que os leva logicamente ao relativismo moral. Nem praticam a bondade nem acreditam sequer na existência dela. Por detrás de todos os gestos surge o interesse egoísta, uma segunda e secreta intenção. Em angústia, conta Luiz da Silva a propósito da morte do avô. Iam levando o cadáver de Camilo Pereira da Silva. Corri para a sala chorando. Na verdade, chorava por causa da xícara de café de Rosenda, mas consegui enganar-me e evitei remorsos. E mais adiante, o seu relativismo moral chega a um momento supremo nesta reflexão. Um crime, uma ação boa dá tudo no mesmo. Afinal, já nem sabemos o que é bom e o que é ruim, tão embotados vivemos. Também Paulo Honório, em São Bernardo, conclui em qualquer hesitação, abre aspas. A verdade é que eu nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo. Fiz coisas ruins que me deram lucro, fecha aspas. Esse relativismo moral implica outro relativismo de ordem genérica que se constitui uma espécie de ambiência para o senhor Graciliano Ramos como um romancista. Toda sua obra guarda um certo caráter de vertigem, de oscilação, de ambivalência. E o relativismo do tempo, o qual, como se sabe, representa uma contingência muito importante no desenvolvimento romanesco. Tendo uma concepção materialista da vida, o senhor Graciliano Ramos não poderia utilizar-se do recurso do tempo metafísico. Por outro lado, para um romancista psicológico, o tempo convencional e naturalista seria um obstáculo. O senhor Graciliano Ramos deliberou então valer de um recurso intermediário, a abstração do tempo. Em Angústia encontramos essa observação reveladora, abre aspas, mas no tempo não havia horas, fecha aspas. Em São Bernardo aparece um relógio, mas que tinha parado. O tempo torna-se assim um elemento indeterminado e arbitrário. Nunca se sabe exatamente quando a narrativa corresponde em tempo e ação aos fatos e atos que a produzem. Bem, a história de Luiz da Silva pode estar contida em 10 meses ou em 10 anos, indiferentemente. Sim, no tempo não havia horas. E a ausência do tempo vai determinar a ausência de ação direta no romance. A ação de Angústia é uma ação reflexiva. Angústia é uma história, uma narração do passado, uma vida de memórias. De certo modo, isso mesmo acontece com todos os romances. Todos os romances são episódios passados e é por isso que podem ser contados. Mas o romancista lhes dá uma ilusão de vida presente, através de um jogo malabarístico com o tempo. O senhor Graciliano Ramos desdenha essa ilusão. Angústia é certamente um romance, porém, em termos formais, dir-se-ia um livro de memórias, um diário, um inventário, um testamento. O mesmo que sucede com São Bernardo, em que Paulo Honório confessa que nada mais pretende do que fixar a experiência de sua vida. Contudo, São Bernardo ainda contém uma ordem narrativa, uma regular disposição romanesca, enquanto a Angústia se realiza sob o signo da mais oscilante desordem. Confesso que essa desordem me agrada porque tem correspondência no espírito mesmo do romance. O espírito do romance e a sua forma de se ajustam harmonicamente, na desordem. Desordem que vem de Luiz da Silva a determinar a Angústia, como Paulo Honório determina São Bernardo. Os outros personagens são projeções do personagem principal. Julião Tavares e Marina só existem para que Luiz da Silva se atormente e cometa o seu crime. Tudo vem ao encontro do personagem principal, inclusive o instrumento do crime para que ele realize o seu destino. Representa esta circunstância uma outra forma de egoísmo, desde que o egoísmo é o sentimento dominante dos personagens mais característicos do senhor Graciliano Ramos. Na forma de Angústia, o egoísmo do personagem principal se afirma pela concentração do romance em sua própria pessoa. Luiz da Silva é todo romance, Angústia. Contada a sua história, Luiz da Silva absorve-a em si mesmo. O romance toma, por isso, a forma e as dimensões do seu espírito. Torna-se um diário que o personagem escreve posteriormente. A sua memória se desdobra em zigue-zague e a narração romanesca acompanha fielmente esse zigue-zague na memória de Luiz da Silva. O seu método é o da confissão psicanalítica, uma palavra que explica outra, um pensamento que esclarece outro, e também o da associação de ideias, uma ideia que atrai outra ideia, uma lembrança que sugere outra lembrança. Luiz da Silva não vive senão de sua memória e da sua imaginação, mas a sua própria imaginação no romance constitui o resultado da memória. Luiz da Silva conta o que imaginou anteriormente, a sua imaginação já se tornou um fato do passado, um patrimônio de memória. Da memória. Observa-se, por isso, que a veridicidade do romance do senhor Graciliano Ramos é uma realidade estática, não dinâmica. Dinâmica, por exemplo, é a realidade romanesca de Dostoiévski. A do senhor Graciliano Ramos, porém, nunca será desta categoria, porque ele é um racionalista, um analista, um frio experimentador. A sua raça é a de Stendhal, nunca de um Dostoiévski. Por isso é que do seu romance se desprende mais a história de uma angústia do que a angústia em si mesma. Uma angústia racionalizada e histórica, não uma angústia natural e presente. O estado de delírio, de exaltação, de demonismo, o estado dionisíaco capaz de exprimir a angústia, esse não será nunca do senhor Graciliano Ramos. O seu estado pode se definir como o do historiador da angústia. Um estado de razão, de lucidez, de sobriedade. O critério que preside a sua obra é um critério de inteligência. A sua potência cerebral e abstrata. Não sei por isso que misteriosa intuição para se definir levou Graciliano Ramos a escolher o título Vidas Secas para um de seus romances. Sem dúvida, todos os seus personagens são de fato
fato Vidas Secas, os seus personagens nesse estilo em que se exprime o romancista. Admirável estilo de concisão, unidade entre as palavras e os seus sentidos, rígido ascetismo, tanto na narração como nos diálogos, rápidos, exatos, precisos. Diálogos e narração que fazem do Sr. Graciliano Ramos um mestre do seu ofício de romancista. Um mestre da arte de escrever, acrescento, sem nenhum medo de estar errando. E essa categoria ele a conquistou com as Vidas Secas que povoam seu mundo romanesco. Este mundo romanesco é um mundo sem amor. A sua concepção da vida está toda limitada de um lado pelos instintos humanos, do outro lado por um destino cego e fatalista. Mas não esqueço que essa visão do mundo significa de sofrimento e de tormentos íntimos da figura do seu Criador. Por isso a circunstância de aceitar-se ou não toda essa concepção da vida que ressalta dos romances do Sr. Graciliano Ramos, não deve impedir ninguém de admirar o artista que a sustenta, o artista que transforma este mundo árido e sombrio numa verdadeira categoria de arte. Além disso, quem sabe, estes romances podem constituir mais do que uma obra de arte, isto é, a libertação de um homem que se evade de um mundo que detesta, embora carregando o destino de somente criar mundos semelhantes. E aqui está uma lição, a de que nem sempre a imaginação dispõe de recursos para dominar a vida real. Isso foi escrito em outubro de 1941. Vamos para a parte 2. As memórias do romancista explicam a natureza e a espécie dos seus romances. Sim, um mundo sem amor e sem alegria, o da ficção do Sr. Graciliano Ramos. Aparece nos seus romances toda uma galeria de personagens egoístas, cruéis e insensíveis. Paulo Honório, aliás, em São Bernardo, ergue-se com um símbolo marcado pelo ciúme, pela maldade, pelo egoísmo, pelo temperamento áspero e solitário. Os seres deste mundo de ficção em 4 romances, um dos mais impressionantes, sobretudo pela construção literária e pelo senso artístico, em toda a literatura brasileira, são em geral desgraçados, criaturas em desencontro com o destino, humilhadas e destroçadas. Não encontram sentido para a vida, não se associam nem se solidarizam em movimentos de ascensão. Carregam com a ausência de fé um tamanho poder de negação que só encontra correspondência numa espécie de niilismo moral, num desejo secreto de aniquilamento e destruição. O ambiente que os envolve tem qualquer coisa de deserto ou de casa fechada e fria. Nenhuma salvação, nenhum socorro virá do exterior. Os personagens estão entregues aos seus próprios destinos e não conta sequer com a piedade do romancista. O Sr. Graciliano Ramos movimenta suas figuras humanas com uma tamanha impassibilidade que logo indica o desencanto e a indiferença com que olha para a humanidade. Que me lembre, só a um dos seus personagens ele trata com verdadeira simpatia. E este não é gente, mas um cachorro em Vidas Secas. Contudo, a piedade que não lhes concede diretamente, o Sr. Graciliano Ramos provoca dos leitores para seus personagens. E isto só acontece quando nas raízes da vida do romancista também se encontram os mesmos traços de infelicidade, tristeza e solidão, os vestígios ou as sombras dos sonhos sufocados e estrangulados. O autor não pode, então, exprimir piedade porque o pudor e a dignidade artística o impedem de ter piedade de si mesmo. Ele não tem pena dos seus personagens porque está projetado neles e dispõe de forças suficientes para si mesmo não ter pena nenhuma. Esse fenômeno de criação literária dos romances do Sr. Graciliano Ramos aparece agora devidamente esclarecido na revolução da sua infância por intermédio de um livro de memórias. Sim, é em infância que poderemos encontrar a significação de São Bernardo em Angústia. As memórias da vida real explicam o mundo de ficção do romancista. Não sei pronunciar isso. Disse Jean-Jacques Rousseau para justificar suas Confessions. Aqui não tem nenhuma referência. Ele envolvera, no entanto, as misérias a confessar numa forma de poesia, porque a sua sinceridade era do sonhador. O Sr. Graciliano Ramos é um anti-sonhador por excelência, e deu à expressão de suas lembranças um caráter de intransigente realismo. Ele não nos revela sequer os seus sonhos de menino, os sonhos que ocupam a maior parte do universo das crianças e que vão sendo depois esquecidos ou destruídos pela realidade no contato com os adultos. O que vemos aqui já é essa própria realidade em toda a sua dureza e crueldade. Nenhuma poesia, nenhum sonho, nenhuma fantasia na infância triste e solitária do romancista. Pergunta-se, o que é rigorosamente real e o que é imaginado nesse livro de memórias? A resposta não terá importância para o conhecimento psicológico do autor, aliás. A sinceridade do artista não é um problema que se resolva nos mesmos termos da sinceridade nas relações sociais entre os homens. Um artista, ao deformar a vida, não mistifica a ninguém, apenas a si mesmo. Quando um artista trata de si próprio uma imagem, ela tem sempre autenticidade, se não a dos fatos, a da vida interior, que é a principal do caso. Ele é realmente o que imagina ter sido. Ora, as memórias do Sr. Graciliano Ramos constituem a expressão realista de suas lembranças, e são ainda mais autênticas ou reveladoras nos detalhes que ele, porventura, lhes tenha acrescentado pela imaginação. Para se definir e revelar, há ainda que levar em conta o processo e o espírito da escolha do memorialista.
Não lhe é possível narrar tudo o que aconteceu durante a infância, nem exprimir todas as impressões e sensações do menino. Muitos episódios estão mortos pelo esquecimento, há muitas lembranças será difícil ressuscitar porque se tornam confusas e indecifráveis. As recordações da infância em qualquer pessoa representam matéria, no sentido da filosofia estética de Benedetto Croce. A emocionalidade ainda não é elaborada esteticamente, e só adquire existência pela forma mediante a intuição, que vem a ser a mesma coisa que a expressão artística. Digamos então com mais segurança que nesse fenômeno de capital passado e dar-lhe forma pela intuição, não há lugar propriamente para o ato de escolha. Ao abandonar certos aspectos da infância, ao fixar-se em outros, o artista não o faz arbitrariamente, mas determinado pelas impressões que se prolongaram nele, que o influenciaram, que marcaram depois os seus sentimentos, ideias e visões de adulto. Não será significativo que em infância não apareçam os instantes agradáveis, felizes, ilusões e os sonhos do menino Graciliano Ramos, que tenham sido conservados pela memória, de preferência, os momentos de infelicidade, tristeza e solidão, as humilhações e decepções da infância? É que os primeiros foram superficiais e efêmeros, talvez porque menos frequentes, logo esmagados pelos segundos, mais constantes, e foram estes que permaneceram, que lhe marcaram a natureza humana. Quando se decidiu escrever um livro de memórias, a sensibilidade reagiu em toda a sua exacerbação e exprimiu-se pela exteriorização daquilo que nela se gravara mais profundamente. No mundo infantil do Sr. Graciliano Ramos, a injustiça se erguia no horror dessa divisão. De um lado, crianças submissas e maltratadas, do outro lado, adultos cruéis e despóticos. Pais, mães, mestres, todos os adultos pareciam dotados da missão particular de oprimir as crianças. Um mundo intolerável de castigos, privações e vergonhas. Uma ou outra exceção que atravessa de leve essas recordações não chega a partir a unidade na fisionomia de infortúnio e desolação. Toma quase que o aspecto de uma figura do outro mundo a professora Maria, com a voz suave e com seus impulsos de ternura, que por isso mesmo tanto surpreendeu a princípio o menino Graciliano Ramos, já acostumado em casa com o tratamento de bolos, chicotadas, cocorotes, puxões de orelha. A professora Maria, porém, é um episódio que logo desaparece. A realidade que fica é a de da professora Maria do O, quase sádica no tratamento impiedoso dado à menina, a Adelaide. E o que foi o espetáculo da infância desgraçada para a visão do Sr. Graciliano Ramos vê-se no capítulo comovente A Criança Infeliz, um dos últimos do livro. Seria impossível que esse ambiente de educação deformada, de crueldade e dureza não se refletisse na imaginação do romancista, não incluísse decisivamente na sua visão dos acontecimentos e dos homens. Além das sugestões indiretas, ele indica claramente as impressões que guardou para sempre de certos episódios da infância. Um dia, o seu pai julgou que ele havia escondido um cinturão, quis obrigá-lo a encontrar um objeto em que ele não havia sequer tocado. Foi surrado brutalmente, sem investigação e sem culpa. Ao reviver agora essa cena, reconstruída no livro com magnífica intensidade literária, o Sr. Graciliano Ramos vê nela o seu primeiro contato com a justiça e comenta: as minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram-me funda impressão. Seu pai, juiz substituto de interior, prendera impulsivamente um pobre diabo que nenhuma falta cometera, que não praticara nenhum crime. Testemunhando esse abuso de autoridade, escreve agora a respeito. Mais tarde, quando os castigos cessaram, tornei-me em casa insolente e grosseiro, e julgo que a prisão de vento arromba influiu nisto. Deve ter contribuído também para a desconfiança que a autoridade me inspira. Teve desde cedo a sensação de desigualdade entre os homens. Abre aspas, notava diferença entre os indivíduos que se sentavam nas redes e os que se acocoravam nos alpendres. O gibão do meu pai tinha diversos enfeites. No de Amaro havia numerosos buracos, fecha aspas. O folclore do seu ambiente no interior tornou-o cético quanto ao heroísmo, abre aspas. Mais tarde, entrando na vida, continuei a venerar a decisão e o heroísmo. Quando isso se agrava no papel e os gatos se transformam em papa-ratos. De perto, os indivíduos capazes de amarrar fachos nos rabos dos gatos nunca me causaram admiração. Realmente são espantosos, mas é necessário vê-los à distância modificados, fecha aspas. Elogiaram-lhe certa vez com risos por pilhéria o seu paletó cor de macaco, e ele deixou de acreditar em elogios, abre aspas. Guardei a lição, conservei longos anos esse paletó. Conformado, avaliei o forro, as dobras e os pespontos das minhas ações, cor de macaco. Paciência tinham de ser assim. Ainda hoje, se fingem tolerar-me um romance. Observo-lhe cuidadoso as mangas, as costuras e vejo-o como ele é realmente. Chinfrim e cor de macaco, fecha aspas. Do ambiente familiar, a impressão definitiva que lhe ficou traduz-se nesta confissão, abre aspas. Foi o medo que me orientou nos primeiros anos, o pavor, fecha aspas. Do pai e da mãe rever pedaços deles, rugas, olhos raivosos, bocas irritadas e sem lábios, mãos grossas e calosas, finas e leves transparentes. Por que não se sentiu amado nem teve uma infância de ternuras e afagos, o Sr. Graciliano Ramos reagiu com sentimento de indiferença e desprezo em face de toda a humanidade.
Ele não escreveu essas memórias apenas por motivos literários, antes para se libertar dessas lembranças opressivas e torturantes. Escreveu a história de sua infância porque a detesta com amargura. Não se achou por isso obrigado a complacências para com os outros. Refere-se aos pais com realismo, com objetividade, como se estivesse desligado deles. Não manifesta propriamente o ódio a nenhum dos seres que o fizeram sofrer, mas dá-lhes uma retribuição na frieza, na dureza implacável com que os revive. E este rigor, este sistema antissentimental de observação, estende-se a si mesmo sem qualquer condescendência. Verificamos nessas memórias que a atitude do Sr. Graciliano Ramos em face da vida não é bem a do humor, mas a do sarcasmo, produto da revolta de uma sensibilidade vibrátil e tensa. Sensibilidade que, maltratada, macerada, sufocada, reagiu depois por intermédio da criação de um mundo de ficção em que se projetaram as sombras e as sensações de um pavoroso mundo infantil. Literariamente, o Sr. Graciliano Ramos encontrou no gênero Memórias uma forma de rara adequação para a sua arte de escritor, para o seu estilo. Creio que este é o mais bem escrito de todos os seus livros. Percebe-se aqui o apuro do trabalho de composição e estilo, o seguro artesanato literário. A secura, a frieza dessas impressões de infância encontra devida correspondência no seu estilo sóbrio, ascético, livre de adornos. A prosa do Sr. Graciliano Ramos é moderna no seu aspecto desnudado no vocabulário, no gozo das palavras e das construções sintáticas, e é clássica pela correção, pelo tom com que hierático das frases. O que a valoriza propriamente não é a beleza, no sentido hedonístico da palavra, mas a sua precisão, a sua capacidade de transmitir sensações e impressões com o mínimo de metáforas e imagens, quase só com o jogo e o atrito de vocábulos, principalmente de adjetivos. Destacaria em infância pelo conteúdo dramático e pela arte literária capítulos como O Moleque José, O Cinturão, Minha Irmã Natural, O Enterro, Venta-Romba, A Criança Infeliz. Nenhum deles, porém, chega a superar o capítulo final, Laura, em cujas páginas descreve a passagem da infância para a adolescência com as primeiras inquietações da carne e do sexo. Ao lado destes, certos capítulos como O Fim do Mundo, O Inferno e Antônio do Vale tornam-se mais ou menos insignificantes. Imagino que as pessoas sentimentais ou as educadas normalmente ficarão constrangidas ao ler as memórias do Sr. Graciliano Ramos, mas espero que, antes de tudo, também se sintam comovidas. Essas páginas determinam igualmente a compreensão de seus romances do seu mundo romanesco marcado pela tristeza e pela solidão. Escreveu Wilhelm Dilthey, não sei pronunciar, que a autobiografia não é senão a expressão literária de autognosis do homem acerca do curso de sua vida. A autobiografia do Sr. Graciliano Ramos explica o caráter áspero e sombrio da sua obra de romancista. O criador de São Bernardo e Angústia já estava no menino amargurado de infância, onde encontramos agora as raízes do seu niilismo implacável e devastador. Setembro de 1945. Parte 3. Romances, novelas e contos. Visão em bloco de uma obra de ficcionista. Um acontecimento ao mesmo tempo literário e editorial é o aparecimento em conjunto de todas as obras de ficção do Sr. Graciliano Ramos, 4 romances e um livro de contos. Em rigor, seria preferível porque mais exata essa classificação. 2 romances, Caetés e Angústia, 2 novelas, São Bernardo e Vidas Secas, um volume de contos, Insônia. A distinção não decorre do tamanho, nem mesmo da qualidade dos livros, mas do espírito de concepção e realização. A falta de diferenciação nesse sentido é, aliás, muito comum na literatura brasileira, na qual a maioria dos livros classificados como romances mereceria com mais propriedade o título de novelas. Por coincidência, em nosso caso, dos 2 livros do Sr. Graciliano Ramos, que nos pareceram especificamente romances, Angústia é a sua obra-prima e uma das realizações importantes e características da ficção brasileira, enquanto o outro, Caetés, é uma obra de todo falhada e inexpressiva. As 2 novelas, por sua vez, são ambas excelentes e consideráveis, não obstante alguns defeitos fundamentais de idealização e de construção, que serão indicados no decorrer desses artigos, com os quais voltamos pela 3ª vez a tratar de um autor especialmente estimado e de uma obra calorosamente admirada, por todos os seus companheiros de vida literária. Nos estudos anteriores, o meu objetivo foi interpretar o sentido geral da obra do Sr. Graciliano Ramos, procurando fixar os traços de personalidade do escritor e a projeção dela através da arte literária. Tinha imaginado discutir dessa vez a significação política da sua obra e com uma opinião contrária à que se acha estabelecida, no que me vejo impedido pelas circunstâncias exteriores, pois não seria leal e correto abrir esse debate no momento em que ele é pouco oportuno, prestando-se a minha atitude a explorações extraordinárias. Procuremos então outro terreno para esses comentários, a fim de que não redundem em simples repetição ou variações dos anteriores. Este terreno poderá ser o da evolução literária do Sr. Graciliano Ramos, vista melhor através de uma leitura de conjuntos dos seus romances e novelas, fixada em cada um de seus livros, pois a verdade é que este ficcionista, bastante limitado a certo respeito,
nas suas visões, jogando com um ambiente social reduzido e não muito vasto recurso de revelação psicológica, conseguiu, no entanto, fazer de cada um de seus livros uma obra independente, sempre com elementos particulares e características próprias, sem se repetir, sem transmitir nunca a sensação de que um deles está prolongando o outro através de aspectos semelhantes. Isso é um resultado de sua arte literária, de sua capacidade de utilizar com o máximo proveito todos os elementos de observação, inspiração, imaginação e cultura de que dispõe conscientemente. A primeira edição de Caetés apareceu em 1933. O seu autor nessa época era uma figura municipal, tendo vivido até a maturidade numa cidade no interior de Alagoas. Não se tinha aí a estreia de um rapaz de um jovem, pois ao publicá-lo já entrara o romancista na casa dos 40 anos. Essa circunstância explicará talvez que, sendo um livro falhado e sem valor, Caetés nem sequer tenha deixado de suspeitar o grande escritor que surgiria depois em São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Não havia nele as indecisões, os erros, as perplexidades, os excessos misturados, porém, as certas revelações de talento que nos livros de alguns estreantes nos levam a julgar certo do futuro deles. Não era este o caso de Caetés. Tudo nas suas próprias páginas revelava segurança e estabilidade, mas de má qualidade. Um livro maciçamente ruim. A vulgaridade do ambiente do romance e todo ele se processa através de coisas relés, pequenas intrigas e conversinhas de uma cidade do interior. Parece ter contaminado a própria arte do romancista, de modo que assunto e realização permanecem no mesmo plano medíocre. Logo na primeira página, na primeira cena, encontramos a vulgaridade de expressão daquele, e deu-lhe 2 beijos no cachaço, seguida mais adiante de outra que escolhemos apenas entre os possíveis e numerosos exemplares nesse sentido. Que diabo! Se ela me preferisse ao marido, não fazia mau negócio, e quando o velhote morresse, que aquele trambolho não podia durar. Eu amarrava-me a ela, passava a sócio da firma e engendrava filhos muito bonitos. Estilo correto do Sr. Graciliano Ramos, desde este primeiro romance, mas ainda sem a justeza, o vigor e a expressividade que lhe são característicos. O ritmo das frases ainda se apresentavam sem regularidade, às vezes saltitante, às vezes telegráfico, como se estivesse comprimido. Acharam-me apático e murcho. Dona Maria José perguntou solícita se as comidas me desagradavam. Maçada. As comidas eram ótimas, respondi, mas o estômago e a cabeça não me iam bem. O doutor Liberato me indicou um remédio. Agradeci e recolhi-me. Por sua vez, o enredo de Caetés é comum e destituído de interesse. Torna-se simplesmente monótono aquela pretensão de João Valério, aquele projeto de conquista amorosa que nem se realiza nem gera alguma ação romanesca. Arrastada é a ação, arrastada os diálogos. Além disso, o processo do romance é de caráter fotográfico, com mais pitoresco do que dramaticidade. Os personagens são tipos convencionais, que não se individualizam nem pelos seus atos, nem pelos seus caracteres. Costuma-se dizer que este primeiro romance do Sr. Graciliano Ramos foi muito influenciado por essa de Queiroz. Ora, a não ser em algumas pilhérias e na página final, que realmente parece ter sido inspirada nas últimas páginas de A Ilustre Casa de Ramírez. Não vejo nitidamente as linhas dessa ligação. Parece-me que mais verdadeiro foi o Sr. João Gaspar Simões quando o aproximou de Camilo Castelo Branco, naturalmente de um Camilo Castelo Branco despojado do arcaísmo e da linguagem artificiosa. Por que não me agradou nada neste romance Caetés? Não quero ser categórico na minha opinião, e tomo a iniciativa de sugerir ao leitor que talvez ela tenha decorrido da circunstância de só agora o haver lido, depois de conhecer toda a capacidade e toda a arte do autor de uma obra como Angústia. Apenas um ano depois de Caetés, em 1934, aparecia São Bernardo e dir-se-ia que era o livro de um novo escritor. Tal a diferença entre um e o outro quanto ao valor literário e à significação humana. A não ser que o primeiro tenha sido escrito muitos anos antes do aparecimento, a evolução tão fundamentalmente marcada no segundo, no insignificante espaço de tempo, é inexplicável. É um dos muitos mistérios da criação artística. Isso seria assunto, aliás, para uma página de depoimento ou interpretação a ser escrito por algum dos companheiros que viveram em intimidade com o Sr. Graciliano Ramos na sua fase alagoana. Não é pelo ambiente que o plano de concepção e de construção do romancista se amplia, engrandecido em São Bernardo. O ambiente de Caetés é uma pequena cidade do interior. O de São Bernardo ainda é menor, numa fazenda. Os personagens também não são nem mais numerosos, nem mais significativos socialmente. Pelo contrário, o mundo romanesco é mais reduzido e concentrado no segundo livro, o que lhe dá um caráter marcante e seguríssimo de novela bem estruturada. A fazenda, São Bernardo, transfigura-se num autêntico microcosmo. As figuras apresentam humanidade, paixões, dramas, misérias, anseios de felicidade e queda na
irremediável desgraça. O Sr. Graciliano Ramos, ao criar e movimentar personagens como Paulo Honório e Madalena, parece ter encontrado definitivamente o seu plano de ficcionista, o do romance psicológico. A sua especialidade não é a invenção de acontecimentos, nem mesmo aproveitamento em extensão com objetivos dramáticos de acontecimentos porventura observados ou vividos diretamente. Neste sentido, o mundo romanesco do Sr. Graciliano Ramos é pobre, limitado, deficiente. O que transmite vitalidade e beleza artística às suas romances não é o movimento exterior, mas a existência interior dos personagens. Os acontecimentos só têm significação pelos seus reflexos nas almas, nos caracteres, nos pensamentos. E isso constitui a forma superior da ficção, tanto mais estimável no Brasil quanto o nosso temperamento não se mostra muito propício ao que ela exige de concentração espiritual, densidade psicológica e complexidade literária. Com São Bernardo, o Sr. Graciliano Ramos apresentou a sua primeira obra de análise psicológica de iluminação interior de personagens na linha de um processo que daria em seguida todos os seus resultados em angústia. Acompanhando os assuntos para esse terreno subjetivo, o estilo do romancista adquiriu, por sua vez, a propriedade, a elegância e o vigor que fazem do Sr. Graciliano Ramos um dos escritores que melhor manejam atualmente a língua portuguesa. Às vezes, em certos trechos, ele me desagrada pela secura e dureza, como pela ausência de vibração e dinamismo, mas isso talvez decorre grande parte daquela limitação de assuntos e de problemas acima sugerida. O principal defeito de São Bernardo já tem sido apontado mais de uma vez. É a inverossimilhança de Paulo Honório como narrador. É o contraste entre o livro e o seu imaginário escritor, o que se já verificara em Caetés. De certo modo, em todos os romances escritos na primeira pessoa, concede-se uma margem para a inverossimilhança. Contudo, em São Bernardo, ela é excessiva e inaceitável. Uma novela de tanta densidade psicológica elaborada com tantos requintes de arte literária não suporta o artifício de ser apresentada como escrita por um personagem primário, rústico, grosseiro ou ordinário da espécie de Paulo Honório. Mesmo com um narrador impessoal, aliás, ainda subsistiria alguma inverossimilhança, pois aquele personagem, como aparece no romance, não podia ter a vida interior que lhe atribui o romancista. É a inverossimilhança que se verificará, embora sob outro aspecto, em Vidas Secas. Nota-se a princípio uma certa hesitação na marcha do enredo do São Bernardo. Os primeiros capítulos se lançam em várias direções, como se o próprio romancista não estivesse ainda no domínio da linha central do desenvolvimento dramático. Há mesmo alguns trechos que parecem enxertados, podendo figurar ou não no conjunto, indiferentemente, como o capítulo 7º, com a história independente de seu Ribeiro. Como ficção, rigorosamente, o livro só se afirma e define a partir do casamento de Paulo Honório com Madalena. E seu núcleo central, com efeito, é a existência desses dois seres, o patético do não entendimento entre eles, o jogo de contraste e separação daquelas duas criaturas dentro de uma mesma casa. Através dessas situações, o romancista desvenda e analisa o caráter de Paulo Honório, o que constitui a maior atração de São Bernardo. Tratado com uma sobriedade que às vezes atinge o esquematismo, o assunto se apresenta, no entanto, muito rico em sugestões, cabendo ao leitor compreender e sentir o que está além das palavras e dos episódios. Aliás, o valor do livro se engrandece na proporção em que se aproxima do final. A meu ver, o seu ponto mais alto é o capítulo 31, no suicídio de Madalena. A certo respeito, ele sintetiza toda a novela. No princípio, uma breve descrição da fazenda naquele momento. Depois, uma cena de ciúme de Paulo Honório e a reação de Madalena, em diálogos e alusões que se resume ao drama de ambos. Em seguida, a morte de Madalena. E que sutileza, que originalidade, que senso e gosto literário do escritor na preparação e na apresentação do episódio. Ele não cometeu a banalidade de lançar em cena objetivamente o suicídio da mulher, mas por isso mesmo, porque o envolveu numa atmosfera de mistério e de sombra, é que ele comove intensamente. Este capítulo 31 de São Bernardo, sem dúvida, é uma pequena obra-prima que contrabalança os defeitos e deficiências que porventura possam ser apontados em toda a novela. Para encontrar páginas semelhantes na obra do Sr. Graciliano Ramos, será preciso buscá-la em capítulos culminantes de angústia, como veremos a seguir. Em 1936, 2 anos depois de São Bernardo, aparecia Angústia, no momento, aliás, em que o Sr. Graciliano Ramos se achava na cadeia, perseguido de maneira estúpida e inexplicável pela polícia política que preparava o ambiente para a ditadura. Não era ele, naquela época, um homem de partido, mas apenas, e como ainda hoje nos seus livros de ficção, um escritor independente, tendo a consciência de sua arte como expressão de realidade humana, honestamente observadas e superiormente reveladas. Angústia, por sinal, é o menos social dos seus romances e o mais introspectivo, o mais impregnado de subjetivismo, o mais voltado para a vida interior dos personagens, a despeito de alguns aspectos que dizem respeito à organização da sociedade. O ambiente não é mais uma fazenda ou uma pequena cidade do interior. O ambiente de Angústia é a capital de Alagoas, em parte o Rio de Janeiro, através das reminiscências de Luiz da Silva. Simples referências nominais, porém.
pois o problema do espaço como do tempo não tem limitações neste romance. Ele foi colocado num plano em que tanto o autor como o leitor fazem abstração de locais e de horas. O seu centro vital é o processo psicológico de um personagem que vai da normalidade espiritual de um modesto burocrata até a exacerbação de um delírio de criminoso cercado de problemas e sugestões de dramaticidade. Não obstante essa centralizada ação humana, de ação num só personagem, as situações humanas e literárias se desdobram de tal maneira que logo identificamos esta obra como um autêntico romance. Em São Bernardo e Vidas Secas, a substância e a forma estão concentradas numa única direção disposta para a revelação de um só drama ou episódio. Angústia, ao contrário, desdobra-se em vários episódios que circulam o drama principal, um com ele se cruzam em múltiplas direções, de modo que a ação se processa em diversos planos, dando-lhe a extensão e a amplitude de um romance. Ao lado de Luiz da Silva surgem Julião Tavares e a criada Vitória, que provocam rapidamente o nosso interesse como tipos humanos. Tal como já acontecera em Caetés e São Bernardo, o romance Angústia está escrito na primeira pessoa com o personagem principal como narrador. Mas enquanto João Valério, um incapaz absoluto, e Paulo Honório, um bandido rústico, não têm verossimilhança como imaginários autores daqueles dois primeiros livros, Luiz da Silva no terceiro em nada se choca com as boas regras do jogo literário nessa debatida e complexa questão do personagem narrador. Exceto que ele se classifica logo na primeira página como um pobre diabo, mas toda a ação do romance, ao contrário do que se observa quanto a João Valério e Paulo Honório, demonstra que existe adequação entre ele e a história que nos oferece como protagonista. Além disso, Angústia exigia realmente a narração da primeira pessoa, enquanto São Bernardo, a meu ver, se tornaria mais verossímil e melhor estruturado como uma narração impessoal. Assim, uma certa desordem que se observa em Angústia como uma linha condutora em zigue-zague não é um defeito, mas um caráter do livro. Defeito de técnica talvez será que a primeira parte se tenha alongado demais em prejuízo da segunda. De orientação, porém, nenhum defeito. Aquela desordem aparente é a consequência lógica e perfeita do estado de espírito do personagem narrador, pois ele próprio é assim caracterizado. Há nas minhas recordações estranhos hiatos. Fixaram-se coisas insignificantes. Depois um esquecimento quase completo. As minhas ações surgem embaralhadas e esmorecidas como se fossem de outra pessoa. Penso nelas com indiferença. Certos atos parecem inexplicáveis. Até as feições das pessoas e os lugares por onde transitei perdem a nitidez. O enredo, fecha aspas, no enredo de Angústia não tem importância ou significação. Nem é sobre o enredo que repousa o valor deste romance, como de qualquer outro do senhor Graciliano Ramos. Numa rua modesta, Luiz da Silva apaixona-se por uma moça, Marina, que nada apresenta de especial ou extraordinário. Ajustado já ao casamento, aparece Julião Tavares, gordo, rico e cretino, que envolve Marina no comum processo de sedução, separando-a de Luiz da Silva, tornando-a sua amante por algum tempo. Enredo simples até banal, como se vê. Contudo, o que principalmente valoriza a angústia que sobre um enredo dessa espécie, o Sr. Graciliano Ramos tenha realizado um dos mais apaixonantes e intensos romances da nossa literatura contemporânea. De que se formou então o romance? Da vida anterior e da análise psicológica de Luiz da Silva, e não pode por isso ser resumido nem mesmo apresentado ao leitor. Será preciso lê-lo por inteiro e mais de uma vez acompanhando com emoção aquela figura angustiada de Luiz da Silva no tumulto e desordem de seus pensamentos, sentimentos, reminiscências, intenções, projetos e delírios. Por detrás da aparente desordem, a mão do romancista reúne, dispõe e compõe com a maestria de um demiurgo. Se tivesse de indicar dois trechos como os pontos culminantes da arte literária do Sr. Graciliano Ramos neste livro, eles seriam os que se encontram as páginas 140 a 149 e 214 a 223 desta terceira edição. O primeiro deles descreve o movimento da ideia do crime a instalar na cabeça já perturbada de Luiz da Silva. Dias antes, em casa, ele olhara um cano com a sensação de que aquele objeto era uma arma terrível. Olhou com mais insistência e pareceu-lhe que o cano se estivera ao pé da parede como corda. Agora, no trecho destacado, um amigo lhe traz de presente uma corda e a visão dela começa a provocar em Luiz da Silva reminiscências de crimes de enforcados até fixar-se nele o projeto de assassinar Julião Tavares com este instrumento. Este é um capítulo magistral em que se sentem como que as marchas e as voltas de um pensamento conduzido por uma força secreta e misteriosa para um ponto que conscientemente procura afastar com horror. Daí por diante, Luiz da Silva já não se pertence, nem se domina. Vê-se jogado cada vez mais para dentro de uma atmosfera de sombra e anormalidade, movimentando-se como um possesso em estado de vertigem e de alucinação. Assim, no crescimento, ele chega ao delírio com que se encerra o romance. E este é o outro trecho que eu destacaria como um dos pontos culminantes de Angústia. Deve-se ainda assinalar que, dentro embora de um processo de romance universalmente utilizado, Angústia não se liga particularmente a qualquer modelo europeu ou norte-americano, sendo o livro brasileiro quanto ao espírito e à forma. Aliás, o mais brasileiro dos livros do Sr. Graciliano Ramos é sem dúvida a novela Vidas Secas, publicada em 1938. Revelaram-se nessa obra algumas das melhores qualidades do seu autor, ausentes no que escrevera antes. Antes, em São Bernardo e Angústia, a sua atitude humana era quase simplesmente de sarcasmo e revolta egoísta. Em Vidas Secas, ele se mostra mais humano, sentimental e compreensível, acompanhando o pobre vaqueiro Fabiano e sua família com uma simpatia e uma compaixão indisfarçáveis. Aliás, não será significativo
e explicativo a este respeito que Vidas Secas seja sua primeira obra de ficção em que a pessoa encarregada de narrar a história não é o personagem, mas o próprio romancista. Não será isso um sinal de que antes deixava os personagens entregues à própria sorte, enquanto agora se identifica com os desgraçados nordestinos das Vidas Secas? Eis uma novidade desta obra quanto à forma. A narrativa na terceira pessoa, como o autor a movimentar diretamente os seres de sua criação. Contudo, tecnicamente, Vidas Secas apresenta dois defeitos consideráveis. Um deles é que a novela, tendo sido construída em quadros, os seus capítulos, assim independentes, não se articulam formalmente com bastante firmeza e segurança. Cada um deles é uma peça autônoma, vivendo por si mesma, cada um valor literário tão indiscutível, aliás, que se poderia escolher qualquer um conforme o gosto pessoal para as antologias. O outro defeito é o excesso de introspecção em personagens tão primários e rústicos, estando constituída quase toda a novela de monólogos interiores. A inverossimilhança nesse caso não provém de substância da novela, mas da técnica. Se houvesse maior proporção entre episódios e monólogos, entre a vida exterior e a interior dos personagens, este problema da ficção teria sido resolvido de maneira perfeita. Porque, no mais, nenhuma inverossimilhança, nenhum defeito fundamental será encontrado em Vidas Secas. Tudo que o romancista nos monólogos anteriores atribui a Fabiano, sua mulher e seus filhos, são os pensamentos e reflexões à altura do que lhes poderia ter ocorrido antes, realmente. Eles pensam, imaginam e sentem o que seriam pessoalmente capazes de pensar, imaginar e sentir. O romancista caiu numa inverossimilhança quanto à técnica de disposição dos monólogos, mas se salvou dessa falha no que diz respeito ao conteúdo deles. Por outro lado, a falta de unidade formal acima assinalada não se verifica na parte do assunto. Na substância, a novela apresenta uma perfeita unidade, uma completa harmonia interior. O drama do primeiro capítulo repete-se no último, e tudo mais que se encontra entre eles constitui uma matéria de ligação entre os dois episódios semelhantes. Além de ser o mais humano e comovente dos livros de ficção de Sr. Graciliano Ramos, Vidas Secas é o que contém maior sentimento da terra nordestina, daquela parte que é áspera, dura e cruel, sem deixar de ser amada pelos que a ela estão ligados teluricamente. O que impulsiona os seres dessa novela, o que lhes marca a fisionomia e os caracteres, é o fenômeno da seca. No primeiro capítulo, Fabiana e sua família são retirantes em busca de um novo pedaço de terra. Alojam-se como servidores de uma fazenda, e é aí que vamos conhecê-los através de alguns episódios e muitos monólogos. A cada figura da novela, Fabiano, Vitória, sua mulher, o menino mais velho e o menino mais novo, o romancista dedica um capítulo que é como que um retrato da caracterização em que o próprio personagem se apresenta ao leitor. Da família também faz parte a cachorra-baleia, e o capítulo que lhe é dedicado se acha revestido de uma humanidade talvez maior que a dos seres humanos, sendo essa uma das páginas mais famosas do Sr. Graciliano Ramos. Em Vidas Secas, no entanto, nenhum capítulo me agrada mais do que Festa, em que ao poder descritivo e à capacidade de visualização, o ficcionista juntou uma sutileza dos tons e das notas psicológicas realmente admirável. Ou ainda Inverno, quadro de uma família em noite de frio e miséria. Por fim, também a nova fazenda é atingida pela seca, e Fabiano se decide a partir numa outra etapa de seu destino de movimentar-se sempre como um judeu errante em busca de uma nunca atingida terra da promissão. O final do livro é uma retirada, como o princípio fora uma chegada, dentro de uma fatalidade que o romancista sugere ao dizer que eles dali se afastavam rápidos, como se alguém os tangesse. Parece-me que Vidas Secas representa ainda uma evolução na obra do Sr. Graciliano Ramos quanto ao estilo e à qualidade estritamente literária. Em nenhum outro dos seus livros encontramos tanta beleza e tanta harmonia na construção verbal, e somente aqui este autor de espírito tão pouco poético consegue atingir às vezes um estado de poesia. Foi também em Vidas Secas que o Sr. Graciliano Ramos pela primeira vez se libertou por inteiro de algumas quedas do mau gosto ou na vulgaridade de expressão com que nos surpreende tão frequentemente a São Bernardo e até em Angústia. Afinal, se Angústia é a sua maior realização como ficcionista, Vidas Secas é a obra que nos oferece toda a sua medida como escritor, juntamente com a infância. O volume de contos Insônia, com exceção de 2 ou 3 peças, representa a parte fraca da obra do Sr. Graciliano Ramos, somente não comparável a Caetés pela qualidade de estilo. Creio que quase todos esses contos são páginas de circunstância escritas para jornais e revistas, sem grandes cuidados. Rigorosamente nenhum deles é um conto. E Insônia e O Relógio do Hospital são 2 monólogos magníficos, mas como classificá-los na categoria de contos? Do mesmo gênero é o capítulo Paulo, mas de qualidade inferior. Estes 3 capítulos, aliás, são variações sobre o mesmo tema. Um ladrão, que provoca a princípio um interesse apaixonante, decepciona em seguida pelo convencionalismo do desfecho. Peças como A Prisão de J. Carmo Gomes, A Testemunha, Ciúmes e Uma Visita só desejaríamos que nunca houvessem sido escritas. Elas são literariamente indignas de qualquer escritor, ainda mais de um escritor da espécie do Sr. Graciliano Ramos. A meu ver, os capítulos de mais significação e valor literário desse volume são Dois Dedos e Minsk, sendo também aqueles que mais se aproximam do que há de particular e específico ao conto. E parando bem, a verdade é que uma peça como Minsk salva todo um volume vivendo por si mesma de maneira definitiva.
Esses capítulos, que são pequenas obras-primas no sentido de perfeitas e completas, dentro da obra geral de ficcionista do Sr. Graciliano Ramos, a história de Minsk bem merece ser incluída ao lado de Baleia de Vidas Secas. Aliás, o assunto de Minsk é também um bicho, e quem sabe se o Sr. Graciliano Ramos, a este respeito, não está sentimentalmente próximo do seu personagem Fabiano, que vivia longe dos homens e só se dava bem com animais. Com meia dúzia de livros, a obra do Sr. Graciliano Ramos já volta hoje como uma das mais expressivas e valiosas da literatura brasileira, a despeito da desproporção que existe entre a riqueza de sua vida interior e a insuficiência do seu material de observação, entre a sua arte de escrever e o seu pequeno mundo de ficção. Julho de 1947. Uma análise muito boa aí, que foi feita, né, pelo Álvaro Lins, é isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, Álvaro Lins, muito boa, das obras do Sr. Graciliano Ramos, que era, sem sombra de dúvidas, um baita de escritor, né? Um dos melhores do nosso país aí. A gente vê uma decadência muito grande na nossa literatura hoje, né? Que não tem nenhuma, vamos dizer, não tem nenhuma estética, não tem nenhuma congruência, né? Diferentemente aí das obras do Sr. Graciliano Ramos, que eram, sem sombra de dúvidas, fenomenais, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo eu vou dar continuidade à leitura do livro Pedro Ladrões, tá? É um livro grande, né? Tô na página 100 e... Deixa eu ver. Opa, caiu aqui. Na página 147, tá? Eu vou ler mais 30 páginas hoje, né? E deixa eu ver se eu tô no caminho certo. É isso mesmo, vou ler mais 30 páginas hoje, de 147, então até a 100 e... Não, mentira, vou ler até a página 170, do capítulo 18. Vou parar no capítulo 18, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.